pastor Fábio? Campanha, o varão abençoado que vai transmitir a palavra do Senhor já está ali, né? Só na fiação. Glória a Deus. Irmãos, Deus vai falar poderosamente conosco hoje. Eu quero anunciar que você não saiu da sua casa em vão. Deus marcou um encontro conosco, amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, apresentando, esse culto, essa campanha em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, amado Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez, ó Pai, estar aqui neste lugar, para glorificar o Teu nome, para bendizer o Senhor na beleza da Tua santidade. Deus amado, Deus santo, nós queremos aqui, Senhor, apresentar este culto, apresentar, Senhor amado, a vida dos nossos irmãos, esta campanha, Senhor, que temos colocado diante do Senhor, é uma campanha, Senhor amado, aleluia, a qual nós estamos fazendo do Senhor o nosso refúgio, meu Deus amado, e a Tua palavra nos ensina, que se fizermos do Senhor o nosso refúgio, nenhum mal nos alcançará, praga alguma chegará à nossa tenda. Por isso nesta noite, Senhor, nós oramos por vidas, ó Pai amado, que estão diante do impossível, mas tem, ó Pai amado, colocado a sua fé em ação, tem, ó Pai amado, colocado a sua confiança no Senhor. Uma vez mais, ó Pai amado, manifeste do Teu poder, Pai amado, não porque estamos simplesmente pedimos, mas por amor ao Teu nome, ó Pai, porque o Senhor é aquele que zela pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, visita o Teu povo, assim nós te pedimos e te agradecemos, amém e amém. Amém, meus queridos, poder sentar em nome de Jesus. Eu já quero ouvir aqui os louvores da Harpa Cristã com a nossa querida pastora Denise, amém? Pastora Denise, vem louvar o Senhor, glória a Deus. E 45 da Harpa Cristã, amém? Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu.
hino de número 467, amém? Santo Deus, aleluias. Hino de número 467, amém? Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em
Aplauda Jesus essa noite, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Pegue sua Bíblia. Abra ela no Salmo de número 91. Aleluia. Louvado seja Deus por você ter vencido mais um dia e ter conseguido chegar aqui até a casa do Senhor, a casa de oração. Enquanto você localiza aí o Salmos 91, eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, de unidos aos meus irmãos, adorá-lo. Salmos de número 91, verso de número 9 e 10, aleluia. Louvado seja Deus. Deus é fiel. Aleluia. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus no Salmo 91 diz assim: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá e desgraça alguma chegará à sua tenda. Vamos ler todos juntos novamente? Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá e desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém, queridos? Essa é a palavra que Deus instruiu aos nossos corações para que pudéssemos continuar firmes em oração, prosseguindo debaixo das ordenanças de Deus, protegidos por aquilo que Deus tem liberado sobre a nossa vida. Deus tem liberado palavras deste altar para você, palavras deste altar para a sua casa, para a sua família, direção para o seu trabalho, para as suas finanças. E assim continuará sendo se a sua fé se conectar com aquilo que Deus está te propondo aqui nessa noite. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que o teu Espírito está nos guiando, que a tua direção é infalível, ela é perfeita sobre nós. Nós continuamos aqui a interceder, Senhor, pelos nossos irmãos que ainda estão a caminho, mas que já estão te adorando no meio do caminho, já estão te bendizendo, Senhor, para chegar aqui à tua casa de oração e se unir a nós, Senhor, a este momento sublime em que o Senhor nos permite encontrar a tua presença, Senhor. Te pedimos que manifeste a sua glória sobre nós, que não haja necessidade de aguardar um momento sublime, mas que este já seja um momento que, invocando o teu santo e poderoso nome, o Senhor venha nos envolver, ó Deus amado. Em nome de Jesus, derrama do teu Espírito mais uma vez. Em nome de Jesus, toma como posse os nossos corações, e que nós não venhamos fazer nada que não seja da tua ordenança, do teu querer. Senhor, em nome de Jesus, abraça-nos mais uma vez essa noite, acolha-nos debaixo de tuas asas, porque assim nós queremos fazer morada no Altíssimo. Tu és o nosso abrigo, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza. Se nós assim fizermos, teremos a certeza absoluta: nenhuma praga, nenhuma desgraça poderá alcançar a nossa casa, poderá alcançar a nossa família, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio. Assim nós te louvamos, assim nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Glória a Deus. Aleluia. Tem um hino que fala sobre a bondade do Senhor. Eu quero aproveitar esse momento e louvar com vocês esse trechinho. Cante comigo nessa noite assim, ó. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Mais uma vez, tu és fiel. Tu és fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão
eu cantarei a bondade de Deus. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Aleluia, fique de pé, vamos adorar o Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus, porque tu és fiel em todo tempo. Declare isso. Em todo tempo tu és com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao fogo, na escuridão, a tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade. Só quem crê vai cantar agora. Tu és fiel, tu és fiel em todo tempo. Declare. Tu és fiel, Senhor, e és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão eu cantarei a bondade de Deus. Diga! Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Diga, és fiel. Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és. Em todo tempo tu és. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. Mais uma vez para finalizar, tu és fiel. Tu és fiel em todo tempo. Mais forte, igreja do Senhor. Em todo tempo tu és tão. Aleluia, eu cantarei a bondade. Aleluia, aleluia, aplauda ao Senhor essa noite, exalte, adore o nome dEle. Oh, aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Se assente dando glória, se assente louvando ao Senhor. Eu quero aproveitar esse momento, chamar aqui a pastora Ana,
para que Deus possa usá-la nesse momento. O que Deus tocar no seu coração, deixe Ele transbordar através da sua vida também. E você aí sentado, fique conectado na presença de Deus. Ele tem algo poderoso para derramar sobre a tua vida, através dessa conexão, através da sua oração, em nome de Jesus. Eu saio da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém? Como diz o nosso pastor, quem está feliz com Jesus? Eu estou feliz. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor me deu ontem, juntamente com a igreja. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Que se encontra em Mateus capítulo 11, versículo 28. Aleluias. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vai dizer assim a palavra do Senhor: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Amém? Quem se sente cansado aqui? Fisicamente? Fisicamente? Seu corpo está cansado? Ontem, pela manhã, eu estava fazendo o meu devocional e depois que eu tive o Tomás, o Senhor me deu algumas estratégias para estar mais perto dele. E quando a gente tem um bebê recém-nascido em casa, que a nossa rotina muda totalmente, eu estava acabando ficando sem tempo. Na verdade não era sem tempo, eu estava com falta de organização de tempo para estar na presença do Senhor. E quando o Tomás nasceu, naquela época nós estávamos com a igreja lá em casa, no nosso salão, e eu precisava sempre ter algo para compartilhar com a igreja. E por mais que eu estava com essa falta de desorganização na minha rotina, o Senhor foi me dando algumas estratégias para estar mais perto dele. E foi quando eu, na verdade, peguei um caderno, e nesse caderno eu fazia as minhas orações. Era como se fosse um diário. Eu acordo pela manhã e eu falo: bom dia, Senhor. Vou falando tudo que eu estou sentindo, um diário mesmo, a minha oração. E nisso eu fui fazendo e passei esse exemplo para a igreja. E comecei a instruir as mulheres da igreja naquela época para fazer isso também, já que elas também estavam com desorganização no seu tempo diário. E depois de um tempo elas foram testemunhando para mim que elas começaram a fazer isso e foi válido. Tanto é que algumas têm os cadernos até hoje que elas postam, me mostram, falando assim: ó, pastora, meu caderno está aqui. E esses dias o meu caderno era pequeno, acabou, e eu estava assim, eufórica para começar um outro caderno. E nisso o Otávio recebeu um material escolar e veio um caderno tão bonito. Eu falei assim: eu vou usar esse caderno para mim fazer as minhas orações a partir de agora. Então, irmãos, todas as manhãs eu acordo com aquela ansiedade de escrever no meu caderno, de fazer a minha oração, de contar o que eu estou sentindo para Deus. E ontem o meu dia foi muito corrido, muito mesmo. Eu não consegui fazer o meu devocional pela manhã como eu costumo fazer. O
Tomás acordou um pouquinho enjoado, acho que devido ao dente, então eu acabei não conseguindo fazer também. E aí eu fui dormir e durante a madrugada o Espírito Santo me acordou. Você não esteve comigo. E aí ele me deu nessa madrugada essa palavra, que eu estava me sentindo cansada, mas não era fisicamente, era emocionalmente, mentalmente, sabe? Quando você se sente com várias coisas para resolver, com algumas preocupações na nossa mente, e isso faz com que a gente fique esgotado. E aí o Senhor me deu essa palavra: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. E a carga que eu estou carregando é isso, é o meu emocional, a minha mente está cansada. E nisso que eu acordei pela madrugada com essa palavra no meu coração, eu quis estar ali na presença do Senhor. E fui ali escrever aquilo que eu estava sentindo. Que maravilhoso foi. Porque eu consegui deixar ali, diante do meu caderno, diante do altar que eu preparei para o Senhor, na minha casa. Estar na minha mesa, com o meu caderno, a minha Bíblia. E é o meu momento de adoração, é um momento na qual eu tenho para falar com o Senhor. E, irmãos, por incrível que pareça, eu já tenho a testemunhar sobre essa campanha que nós estamos realizando. Na semana passada o Senhor me deu algo que eu fiz aqui com a igreja, diante daquele ato profético. E na segunda-feira eu já obtive respostas das minhas orações, das minhas causas impossíveis. Então eu quero dizer para você que a gente precisa, quando a palavra de Deus fala que a gente precisa estar em constante oração, não quer dizer que você precisa estar ali todo o tempo ajoelhado, todo o tempo falando com o Senhor, talvez ajoelhado, ou você está prostrado. Não, você precisa estar orando cessantemente quando você está lavando a sua louça, preparando o ordinário que o Senhor deu em suas mãos, no seu trabalho, na sua mesa, enquanto você prepara o almoço. Você está conversando, você está orando ao Senhor. E eu peguei o meu caderno, o antigo caderno que eu estava escrevendo, e eu comecei a ler algumas orações que eu fiz de um ano atrás. E as minhas orações, a maioria delas, já foram respondidas. Isso é para que você faça dessa maneira. Se você vê que você não tem um tempo para estar ali na presença do Senhor, faça isso. Faça um voto com o Senhor, pegue um caderno, escreva aquilo que você está sentindo, aquilo que você tanto sonha, pede para Ele. Eu tenho certeza que quando você pegar o seu caderno de novo para você ler aquilo que você já escreveu e se realizar, você vai ver os grandes feitos do Senhor e você vai ter muito a testemunhar. Porque eu teria muito para dizer aqui, mas o que eu já posso dizer é que as minhas orações do sábado passado, 3 delas já foram respondidas. E eu coloquei 5, falta apenas 2. E eu creio que até o próximo sábado, que vamos finalizar, eu terei essas 2 orações respondidas. E assim eu quero deixar para a igreja. Então, se você se sente cansado, se você se sente com essa pressão sobre você, leve até o Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai aliviar o fardo de vocês, porque Ele não quer dar algo que nós não possamos carregar. Ele quer algo para que você gere testemunhos lá na frente. Quem recebe esse testemunho e essa palavra no nome de Jesus? Assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Aleluias. Louvado seja Deus, aleluia. Queria dar uma oportunidade para a irmã Valquíria. Enquanto ela se prepara, eu quero lembrar aqui os irmãos nessa noite que nós prosseguimos nessa campanha valiosa de oração. Às vezes a gente se perde no meio do caminho de coisas simples, mas que tem muito valor. E Deus vem trazendo ao coração do nosso pastor esses valores que são inegáveis, inegociáveis sobre a nossa vida. Nós não estamos falando de quantidade de oração, nós estamos falando do tamanho da fé que nós temos, no propósito de quando vamos orar,
E muito mais do que isso, na fé que nós temos de uma igreja unida no propósito um do outro. É muito fácil eu dobrar o meu joelho para os meus propósitos, mas quando a igreja se levanta, se une para o propósito de outra pessoa, propósito de um irmão, nem todos nós temos intimidade, conhecemos profundamente, mas mesmo assim estamos orando para que Deus alcance com misericórdia e graça os pedidos que foram colocados aqui. Eu tenho certeza que se eu chamar qualquer um dos irmãos, todos têm algum testemunho para contar, porque o Deus é o mesmo. Eu tenho certeza que assim como foi feito na vida da minha esposa, Deus já respondeu orações e pedidos aqui nessa igreja. E eu tenho certeza que você terá a oportunidade sim. E se Deus tocar no teu coração, não hesite. Chame o obreiro aí no fundo, ele vai nos avisar. E você poderá dar seu testemunho aqui, para glorificar o nome do Senhor, do que Ele tem feito sobre a sua vida. Amém, queridos? Amém? Deus abençoe. Só da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar o Senhor juntamente comigo nessa noite. Toda honra e toda glória seja dada somente a Ele nessa noite. Aleluia. Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços embaraços pra te envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. E Ele é quem? Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu
Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Reina para sempre. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero reforçar aqui aos irmãos que aqueles que quiserem colocar seus pedidos, pode ir lá atrás onde está a pastora Ana, pega lá uma folhinha com um bloquinho, escreve seu pedido, porque da semana passada para cá já pode ter acontecido outras coisas na sua vida e você pode ter outros pedidos para Deus. E aí você pode vir aqui e colocar aqui na caixinha, para que juntos possamos orar e interceder por esses pedidos, amém? Então não deixe de colocar o seu pedido, não deixe de fazer o seu pedido, porque essa campanha é algo muito forte para as nossas vidas, amém? Eu queria aproveitar aqui já a oportunidade, chamar aqui o nosso pastor, o pastor Ricardo, para que ele possa conduzir aqui o momento de oferta e reforçar também sobre a campanha de oração aqui nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados, se eu perguntar para os irmãos quantos estão felizes com Jesus, eu acho que todo mundo vai responder amém, né? É bom demais estar na presença de Deus. Eu gostaria de ler aqui um texto. Nós já vamos recolher as ofertas. Jeremias capítulo 33, verso 3. É um texto muito conhecido que fala acerca da oração. E o texto vai dizer exatamente assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vou ler novamente. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A Bíblia, ela é muito categórica, ela não deixa margem de dúvida. A palavra é muito direta, muito assertiva. Clama a mim e eu vou te responder. Clama a mim e eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. E quando nós falamos de oração, parece que é um ato, como que eu posso dizer? Parece que é um ato que você não está tomando uma ação. Porque, imagine, irmãos, o povo precisava atravessar o Mar Vermelho. Tomar uma ação, na ótica humana, seria construir balsas, construir pontes. Mas acontece, irmãos, se eles fossem construir balsas ou pontes, eles iam se deparar com escassez de recursos e tempo que eles não tinham, porque Faraó estava vindo. Então aquilo que você acha que pode ser uma atitude muito pequena diante do problema que você tem, que é a oração, ela é exatamente a resposta para aquilo que você precisa. Porque talvez hoje o seu problema seja muito específico. Talvez você precisa resolver um problema que as pessoas estão batendo na tua porta. Talvez noites de sono que você não está dormindo muito bem. E parece que a oração é um ato tão pequeno. Parece que a oração é um ato tão... Não parece ser a ação que você naquele momento necessita. Mas a palavra vai dizer: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
Então, nessa noite, eu convido você que não colocou ainda seu pedido de oração aqui nessa arca, né? nessa caixa de pedidos. Irmãos, no último dia nós vamos levar esses pedidos, nós vamos apresentar ao Senhor, e todos os cultos nós estamos apresentando aqui no culto, mas ainda dá tempo. Irmãos, não perca essa oportunidade, amém? Agora, falando sobre o nosso ato de adoração, você que pode, irmãos, adorar o Senhor com seus dízimos e ofertas, você sabe que Deus não precisa de nenhum de nós para que Ele abençoe a obra do Senhor. Ele não precisa, mas Ele conta. Sabe por quê? Porque cabe a nós cuidarmos da obra do Senhor, amém? Então nós vamos cuidar com todo amor e carinho. Então oferte com amor na obra do Senhor, amém? Eu quero chamar aqui uma pessoa para louvar o Senhor. Quem pode vir aqui? Irmã Natália, vem louvar o Senhor, amém? Glória a Deus. A irmã Natália já vai vir a louvar o Senhor. Você aproveita para recolher, para contribuir, né, com a sua adoração. E logo em seguida o grupo de louvor já esteja preparado já, tá bom? Também salve os meus papas do Senhor, amém? Mais uma vez estamos aqui, né, reunidos para adorar o nome do Senhor. Se você souber, cante comigo, é um louvor bem conhecido.
Louvado seja Deus. Queria chamar aqui minha filha Daniela, ela já ora pelas ofertas, e o Ministério de Louvor já pode se organizar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu vou ler um versículo que está em Provérbios 19, 27. Todos acharam? Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Ontem eu acabei não indo para a escola porque eu estava doente, muito mal. E quando era mais ou menos umas 11h30 da noite, eu estava no meu quarto, não lembro se eu estava assistindo, enfim. Mas eu estava incomodada, porque, como a minha mãe falou, eu também tenho meu caderninho de oração, que esse daqui é meu segundo, e ele é uma das formas que eu tenho de ter um relacionamento com Deus. Só que nos últimos tempos eu dei uma parada de escrever, por preguiça, sendo bem sincera. Eu converso com Deus no meu dia a dia o tempo inteiro, fazendo coisas aleatórias do dia. Mas eu estava sentindo falta de sentar e ter um momento com Deus, porque faz diferença. E aí ontem eu me peguei pensando e falei assim, tá, por que eu não estou fazendo? Agora não estou fazendo nada. E aí isso já era mais ou menos umas meia-noite, eu peguei meu caderno, peguei minha Bíblia, peguei um devocional que eu e minha mãe temos em casa, e eu fiz o meu devocional. E aí na minha oração, eu pedi para Deus falar comigo. E aí eu abri minha Bíblia, aleatoriamente, e eu falei assim, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. E eu li 2 capítulos de Provérbios e ele não tinha falado nada. Aí eu falei, não, você vai falar comigo. De alguma forma o Senhor vai falar comigo. E aí eu li esse versículo. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Esse versículo nos alerta sobre o perigo de se afastar da instrução de Deus, o conhecimento dele. Quando nos afastamos, não só ignoramos os conselhos que ele tem para nós, mas a gente se distancia do caminho que ele tem para a gente. No mundo que a gente vive hoje, a gente tem muitas informações e opiniões das pessoas, a gente tem muitas vozes ao nosso redor. E até que sejam conselhos bons, eles nem sempre vão levar a gente para o caminho que Deus tem para nós, porque só Ele pode nos levar nos lugares que Ele tem para nós. Então, se nós não estamos tendo um momento de intimidade com Ele, nós não conversamos com Ele, não ouvimos a voz dEle, nós não chegamos aonde nós devemos chegar. E eu estava me sentindo muito perdida, porque esse ano é um ano que na minha vida vai me dar muitas coisas. Eu vou estar encerrando alguns ciclos, tanto do meu trabalho, tanto da escola. Esse ano eu faço 18 anos, então são muitos ciclos da minha vida que eu vou estar encerrando e começando. E eu me sinto muito perdida, sem saber o que fazer. E aí, lendo esse versículo, ele me lembrou que eu só preciso da instrução dele. E a minha instrução é isso daqui, a Bíblia. E eu não estava lendo, eu não estava tendo esse momento com ele, mesmo conversando com ele, eu não estava tendo esse momento com ele. E por isso eu me sentia perdida. Sem Deus, caminhamos sem propósito. Tomamos decisões baseadas em nós mesmos e nos sentimos confusos, que era como estava. Deus tem um plano individual para cada um de nós. Mas como vamos conhecer o caminho que Ele tem para nós se não buscamos intimidade com Ele? Como vamos ouvir a instrução de Deus se escolhemos viver distantes, escolhemos viver para nós mesmos? Mas a gente tem que se lembrar que o nosso corpo, a nossa vida, não é de nós. Porque a partir do momento que Ele morreu
Deus por nós, o nosso corpo ele foi comprado com sangue. Com o sangue dele. Então nós não vivemos para nós, nós vivemos para ele. Só Deus pode nos levar a lugares que jamais conseguiríamos chegar sozinhos. É na presença deles que encontramos direção e sentido. Volte a ouvir a voz de Deus. Volte a ter intimidade com Ele, para ter instrução que vem do alto. Nem todo conhecimento aproxima, alguns afastam. Por isso, mais importante do que saber muito é permanecer ouvindo a voz de Deus. Foi isso que o Senhor falou comigo ontem. E Ele tocou no meu coração de vir passar isso para a igreja, de continuar ouvindo a voz dEle, esquecer das opiniões alheias, esquecer daquilo do conhecimento que nós adquirimos de outros e começar a ouvir a voz dEle, o direcionamento que Ele tem para nossas vidas. As ofertas. Senhor meu Deus, hoje eu te peço, Pai, para abençoar cada dizimista, cada ofertante dessa casa, Senhor. Que o Senhor nunca deixe faltar na casa dessas pessoas que ofertaram nessa noite. Seja uma oferta em dinheiro, seja uma oferta em adoração ou em lágrimas, Pai. Porque toda oferta de adoração o Senhor recebe de bom grado. Senhor, eu venho pedir para abençoar a vida de cada um que está aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor nunca deixe faltar o alimento dentro de casa. Amém. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém?
pois tu disseste, pede, pedi, dá-se-vos-á. Nós cremos, pois tu disseste, aquele que busca encontrará. Nós cremos, pois tu disseste, que se nós clamamos, tu se manifestará. Aviva o Brasil, aviva as nações, aviva a tua igreja, reacende os corações. Aviva o Brasil, aviva as nações, aviva a tua igreja, reacende os corações. Aviva Brasil, aviva as nações, aviva a tua igreja, reacende os corações. Buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Temos oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse tempo uma vez mais para Ti, Senhor. E pedimos que use, Senhor, o Teu obreiro, o Teu servo, como nunca antes neste altar, ó Deus. Que ele se esvazie de tudo, mas que se complete da Tua graça, da Tua glória. Que ele tenha a direção do Teu Espírito. Que ele traga, Senhor, para o Teu povo a direção, o destino, que é da Tua vontade, Senhor. Que ele seja Teu instrumento em Tuas poderosas mãos. Assim nós Te pedimos e cremos, em nome de Jesus. Amém. Glória. O saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Ah não, muito pouco barulho para muita gente. O saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, estamos em campanha e se trata a respeito de oração. Eu não quero fugir disso, amém? Localiza aí na tua Bíblia Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Enquanto você localiza, eu quero externar a minha gratidão a Deus Pai. Quero louvar ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero demonstrar total dependência ao Espírito Santo nesses próximos minutos. Quero glorificar a Deus pela minha casa, minha família, já justificando a ausência da minha esposa. Minhas crianças não estão bem e ela preferiu ficar em casa. Mas eu acredito que enquanto eu estou fazendo para Deus, Deus está fazendo lá em casa. E uma coisa que me chama muita atenção na minha esposa, sempre quando eu saio para ministrar e quando eu volto, ela, e aí, amor, como que foi? Deus te usou lá? Então eu acredito que ela sempre fica na intercessão. Estou sem aliança, igreja do Senhor, por causa que eu trabalho de construção civil, é muito perigoso e às vezes eu esqueço. Pensa numa pessoa esquecida, sou eu, amém? Glorifica a Deus pela vida da nossa liderança que nos confiou. Esse segundo dia da campanha, eu acredito que uma vez mais, como o primeiro dia, o terceiro dia não será diferente. Deus vai falar nessa noite. Quem acredita em nome de Jesus? Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vamos ler apenas o 29, 30 e 31, amém? Diz o seguinte: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que anunciem com toda autoridade a tua palavra, e quando estender a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do teu santo servo Jesus. O 31, encerramos a leitura. Estando eles orando, tremeu o lugar aonde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Com autoridade anunciavam a palavra de Deus. E você pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Eu adoro quando o culto, igreja do Senhor, está pendendo para a mesma direção. Foi dito aqui nessa noite, eu até anotei na palma da mão, porque eu gosto disso. Foi dito, vinde a mim. A versão da irmã, na minha versão, creio que é a mesma palavra, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei.
Foi dito aqui nessa noite: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Foi dito aqui nesta noite: buscar-me-eis e achareis. Foi dito aqui nessa noite: aviva o Brasil. O texto que lemos se trata de uma oração. Quem está fazendo esta oração é um grupo, é uma minoria que aqui está vivendo uma situação. Observe que é um povo, todos estão me ouvindo? Aleluia. É um povo que está passando por uma situação, e diante dessa situação houve uma reação deles, e essa reação houve uma consequência celestial. Aqui se trata de uma das primeiras perseguições da igreja primitiva. Eu já preguei isso daqui, passos da igreja primitiva, que após a ascensão, eles oravam unânimes. Observe que a igreja ela foi constituída e alicerçada por intermédio da oração. Cristo volta para o lugar dele, que é de direito. Eles se reúnem e a palavra diz que eles oravam unânimes. Em outras palavras, eles oravam sem cessar. Observe que a oração é a base e o combustível do cristão. Hoje eu vi uma frase muito interessante, que uma pessoa, fizeram uma pergunta para um grande sábio: qual que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? Ele olhou para essa pessoa, respirou e disse: é a mesma coisa perguntar para um pássaro: qual é mais importante, a asa esquerda ou a asa direita? É uma junção muito importante. Então deixa eu já aplicar algo na tua vida nessa noite. Sem oração e sem meditar nas Sagradas Escrituras, não tem como o cristão ir avante. Luiz, faz tempo que eu não oro. Luiz, faz tempo que eu não leio a Bíblia. Então hoje é dia que o Senhor vai te fazer a reanimar, a voltar, a buscar a tua face, como foi dito pela jovem aqui nessa noite. Sem intimidade não tem como, igreja. E aqui eles estão sendo perseguidos. Vou resumir isso daqui para dar tempo. A igreja primeiro ela orou, esperaram pela promessa, a presença tomou conta. Houve o primeiro milagre, Atos dos Apóstolos capítulo 3, o homem da porta formosa, o coxo da porta formosa. Só que isso não ficou barato. Eles são pessoas que receberam uma grande responsabilidade. Do que, Luiz? De representar o céu, de dar continuidade naquilo que Cristo Jesus deu início. E o ser humano, ele é constituído por compromissos e responsabilidades, sim ou não? Ocasiona prazeres, sim ou não? Satisfação, sim ou não? Mas também ocasiona muitas das vezes sentimentos, devido a perseguições, circunstâncias, adversidade. No capítulo 3 eles vivem o sobrenatural de Deus por intermédio do nome de Cristo Jesus. O milagre acontece com a ausência da presença de Cristo Jesus. Só que no capítulo 4 agora começa a perseguição. E o que me chama a atenção dentro desse texto foi a atitude deles. E essa atitude serviu de uma grande lição para mim. Foi a forma que eu mudei a minha oração. Foi a forma que o céu se revelou a mim diante das situações, das circunstâncias, das adversidades, diante de responsabilidades que nós temos que exercer e cumprir. Minha esposa disse para mim: Luiz, você é uma pessoa muito fechada, você não conversa muitas coisas comigo, mas direto eu vejo você saindo chorando de dentro do quarto. Eu aprendi com esse texto. Nós temos deveres, seja ele familiar, seja ele ministerial. Também temos que trabalhar para sobreviver, sim ou não? E há situações que às vezes também temos que enfrentar por causa disso. Mas hoje, por intermédio dessa palavra, você vai mudar a sua linha de raciocínio, a sua forma de encarar essas certas situações inevitáveis. O texto vai dizer, igreja do Senhor, que eles estão sendo perseguidos, ameaçam eles, dizem para eles pararem de pregar no nome desse seu Senhor. E o texto vai dizer no capítulo 4, verso 26, que eles se reúnem para orar. Foi dito aqui nessa noite que às vezes nós oramos só pelos nossos propósitos, mas mais bonito é quando a gente toma o propósito do próximo, quando a gente toma a situação do próximo. Observe que a perseguição
perseguição é por causa do ministério, da responsabilidade que eles carregam. Eles tentam parar aquilo que Cristo deu início, aquilo que estava determinado ter crescimento. O texto vai dizer que agora eles se reúnem. E a oração deles que me chama a atenção. Porque diante das situações, quem nunca? Situações ocasionadas por responsabilidades que faz parte do ser humano. Alguém já não disse ao Senhor: Senhor, não quero mais. Eu sou prova viva disso. Nunca pensei em sair da presença, porque sem o Senhor eu não vivo. Mas quantas vezes eu disse: Senhor, não quero pregar mais. Senhor, eu quero ficar quietinho no meu campo. Só que eu tenho que entender que o ministério vai além dos meus sentimentos. A necessidade, a responsabilidade vai além dos meus e dos seus sentimentos. Quem aqui dentro nunca pensou em parar diante de certas situações? Mas hoje eu quero passar uma senha, um segredo para você nessa noite, que você vai começar a encarar essas situações de formas diferentes, por intermédio da oração. Eles se reúnem, eles glorificam o Senhor dizendo que Ele criou os céus e a terra. Ele diz ao Senhor o seguinte: ó Deus, tentaram parar Cristo Jesus, e os que o perseguiram agora não está sendo diferente ao nosso respeito. Só que parece, conjecturando dentro do texto, eles estão orando. Eu acredito que o céu está parado, o céu está observando. Assim também como a situação que eles enfrentaram, que o céu também observou. Só que o céu até aqui está em silêncio. O céu está esperando esta oração. E qual que é a oração deles? A oração deles não é: Senhor, estão me perseguindo, vou parar. Senhor, a calúnia está grande, não prego mais. Senhor, está tudo difícil. Senhor, não quero mais o que o Senhor determinou para mim. A Bíblia diz, se não me falha a memória, Eclesiastes 3:10, há tempo para tudo, há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para plantar, há tempo para colher. Mas eu rodei Eclesiastes 3:10 e não achei dizendo é tempo de parar. Cristão, ele não tem tempo de parar. Você pode ficar fraco, você pode ficar desanimado, isso faz parte, mas o que você não pode é parar daquilo que o Senhor confiou na tua mão. Deixa eu dizer que não desista do que Deus te confiou. Isso é tão difícil. Deixa eu contar um negocinho para você, um segredo meu e seu a partir de hoje. Minha mulher falou assim: é tão duro, só chora no quarto, mas não me conta nada. Eu falei: amor, tem coisas que é minha e Deus. Às vezes é por causa das responsabilidades que eu carrego, as situações que eu tenho que enfrentar, que eu não quero trazer para você para não te entristecer. Mas continua orando pelo seu esposo. Aí sabe qual que é a minha oração, igreja? A primeira situação que eu faço, a primeira atitude, eu choro. Pensa no homem chorando. Eu choro com força. Enquanto eu não derrumo a última lágrima para tirar aquela angústia de dentro de mim, aquele sentimento que está querendo falar mais forte do que aquilo que me foi confiado. E aí sabe o que eu falo para Deus? Deus, se o Senhor me confiou é porque o Senhor sabe que eu tenho capacidade de enfrentar, que eu consigo sim. Deixa eu te dizer nessa noite algo. Quem sabe você está com grandes responsabilidades, o fardo está grande. Foi dito nessa noite: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vou melhorar para você da glória. O teu casamento, mesmo que esteja da maneira que esteja, tu consegue suportar sim, não desiste não. O teu filho, mesmo da maneira que está, te dando trabalho, da vida que está vivendo, não desista não. Por quê? Porque o Senhor vai te dar força, vai te dar coragem. Se Ele te confiou é porque Ele sabe que você é responsável e que você suporta assim aquilo que te foi confiado. Aí eu oro, sabe qual que é a minha oração? Senhor, o Senhor me confiou certas responsabilidades. Primeira responsabilidade que eu tenho que honrar: eu sou teu servo, eu sou teu filho, eu sou representante do céu. Me ensina, Senhor, a andar diante da tua presença.
Qualquer outra responsabilidade, como um sacerdote dentro da minha casa, um pai, um esposo. Senhor, me ajuda a exercer, Senhor. Não está fácil, Pai. Ministerialmente sou evangelista, Senhor, pregador da Tua palavra. Não está sendo fácil, Senhor, mas me ajuda. Foi o que aconteceu aqui na oração desta igreja. Essa oração chamou a atenção do céu. Há inúmeras orações. Luiz, mas se eu orei chorando, falando para Deus que eu vou desistir, o Senhor não me ouviu, Ele te ouviu. Me prova na Bíblia que o Senhor ouve, Ele ouve. Elias viveu 3 fases. Primeiro, ele diz para Acabe, não vai chover. Segundo a minha palavra, não choveu. O ministério está no auge. Depois, ele vive o sobrenatural de Deus, bebendo da água do rio e os corvos o alimentando. Aí, o que acontece? Terceiro, ele prova que Deus é único. Como? Quando ele prepara o altar, o fogo desce e consome tudo. Estágios do ministério, estágios de um compromisso, uma responsabilidade que ele está vivendo no auge. Só que aí agora chega uma palavra de Jezabel, de morte. Aí um homem que viveu 3 episódios do sobrenatural de Deus, agora por uma palavra se encovarda e corre. Deixa o seu moço e se assenta debaixo de um zimbro. Opa, o céu está olhando toda a atitude dele, mas o céu não se promove. Até o momento que diz o texto, e Elias orou. Mas como que foi a oração de Elias, Luiz? Senhor, eu quero a morte. Deus, Ele entende a sua oração até quando é por poucas palavras. Até quando você diz, Senhor, eu quero desistir. Ele não leva em consideração. Porque Elias pediu a morte, pastores. Se fosse olhar pela lógica, qual que seria a atitude de Deus? Espera aí que eu vou te dar, já que você quer, covarde. Viveu o sobrenatural comigo, agora está pedindo a morte. Mas o que o texto diz? Que ele pediu a morte. Mas sabe o que Deus fez para ele? Mandou um anjo com pão e com água e disse, Elias, come e bebe, Elias, porque longe é a sua caminhada. Eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite que falou, Senhor, não quero mais cantar, não quero mais pregar, não sou mais crente. Hoje é meu último culto. O Senhor manda eu te dizer, eu não levei em consideração as suas palavras, eu não vou te dar morte, você não vai parar. Hoje eu estou dando para pessoas aqui aquilo que ela necessita para cumprir aquilo que eu confiei em tuas mãos. Deixa eu te dizer algo, hoje você vai sair daqui com forças renovadas. Quem acredita nisso? Outra forma de oração, Ana. Enquanto ela reclamava para o seu esposo, nada acontecia. Mas no dia que ela chegou no templo e tomou uma atitude diferente. Qual foi a atitude de Ana? Eu vou orar. Mas a oração de Ana, eu sou apaixonado por essa oração. Porque antes dela pedir, primeiro ela ofereceu. Eu preciso contar esse segredo aqui. A Bíblia diz também, pedir mal. Tem pessoas que entram diante da presença do Senhor e esquecem primeiramente de adorar, glorificar, de agradecer. O que a pessoa faz, Luiz? Já vai colocando os seus problemas à tona, esquecendo. Olha o esqueleto, a oração modelo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Cristo já estava dizendo aqui, ó, primeiro você entra na presença glorificando. Me prova outra base bíblica, Jairo, a filha está morrendo, Cristo coloca os pés na margem. Ele não poderia chegar aqui, licença, meu pastor, posso? Vamos, Jesus, que é o seguinte, minha filha está morrendo e vamos correr. Não, sabe qual foi a atitude de Jairo? Primeiro ele se prostrou e adorou o Senhor. Deixa eu te dizer um segredinho nessa noite. Quando você se colocar diante da presença, primeiro reverencia. Você vai ver que a tua oração vai ser outra, a tua forma de falar com o Senhor vai ser outra, porque o teu problema o Senhor já viu, Ele já conhece. O Senhor está dizendo nessa noite, quer que a tua oração seja ouvida? Pega a Bíblia, leia, tenha a base bíblica, saiba entrar diante da presença do Senhor, que você vai ver se a presença não vai envolver o teu quarto e o negócio vai ser. E outra coisa, Deus não está preocupado com oração bonita não, viu? Deus está preocupado com orações sinceras. Por que Jesus não deu o que Elias queria? Porque a oração dele foi sincera pelo que ele estava vivendo. Eu quero morrer. Aí Deus vai e coloca um anjo com pão e água. Isso é lindo. Aí o texto aqui vai dizer, vamos encerrar, que eles estão sendo perseguidos. Parece que eu vejo o céu parado e olhando.
Porque Deus é assim. Primeiro Ele espera a nossa atitude. E Ele está observando. Me prova que Deus observa e você Ele observa. Jó capítulo 1. Satanás, que significa acusador, chegou com a planilha dele, com a prancheta cheia de acusação. Só que nesse dia Deus não queria ouvir a acusação do inimigo. Deus ia mostrar não só para o céu, não só para aquela geração, mas para toda a humanidade que adquiriu conhecimento disso daqui, que Ele é o Deus que conhece a cada um e sabe a necessidade, que contempla cada um. Me prova, eu te provo. O inimigo chegou cheio de acusação, mas de longe Deus já travou ele. Falou: opa, tu observaste meu servo Jó? Homem íntegro e reto que se afasta da aparência do mal. Deus, Ele conhece, Ele sabe o que você está vivendo. Só que deixa eu dizer algo para você aqui nessa noite, vai depender da sua atitude diante da situação. O texto vai dizer que agora eles se reúnem e oram. E essa oração mudou a minha forma de orar, a minha forma de enxergar as situações, as adversidades, as circunstâncias. A forma que eles oraram. Se fosse o Luiz que orava, Senhor, eu já falei aqui, falo de novo, já aconteceu isso comigo. Falei: Deus, eu não quero mais pregar, não vou cantar. Se eu soubesse que fosse assim, eu nem queria, eu nem tinha entrado. Mas é aquilo que eu falei no começo: responsabilidades é constituída pelo céu, não é eu e você que escolhe. Aí a oração deles me chama a atenção a respeito de oração, sim ou não? E a partir de hoje eu acredito, você que está ouvindo e prestando atenção nessa mensagem, a tua forma de orar vai mudar a partir de hoje. E se mudar, você vai ver resultados novos na sua vida, amém? O texto diz que eles oraram, e eu vou ler aqui novamente. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que anunciem com autoridade a tua palavra, e quando estender as mãos para curar, que sinais, prodígios, por intermédio do nome do Santo Jesus. Olha a oração deles, total contrária das vezes da minha e da sua oração, pedindo para parar, para desistir, mas eles não. Parece que eu vejo eles dizendo: vamos contracenar, vamos conjecturar dentro do texto. Parece que o povo acabou de ser perseguido, ameaçado, eles chegam e oram, o céu está parado, ouvindo a oração deles. Aí parece que eu vejo o Pedro olhando e dizendo: ó Senhor, é o seguinte, está difícil, estão perseguindo. Sim, Pedro, mas o que tu quer que eu faça, Pedro? Ó Senhor, já que eu sei que não tem como sair, estou aqui envolvido até o tutano, não tem como eu voltar para trás, eu preciso agarrar o que me foi confiado. Sim, Pedro, o que tu precisa, Pedro? É o seguinte, Senhor, quanto mais nos perseguir, Senhor, nos dá autoridade para pegar a tua palavra. Quanto mais querer parar o nosso ministério, Senhor, que o Senhor possa nos dar poder para enfrentar, para que no nome do Senhor seja curado pessoas. O Senhor me deu essa oportunidade para dizer para você nessa noite, que a tua oração venha mudar nesta noite, que hoje você vai sair daqui com poder e autoridade para enfrentar o que tiver que enfrentar, coisas que é inevitáveis. O Senhor está dizendo: chega de chorar, chega de se vitimizar. É tempo de uma igreja forte falar: Senhor, está perseguindo, está doendo, está caluniando, mas Senhor, eu não arredo o pé daqui. Ao contrário, Senhor, me usa de uma forma especial. O Senhor está dizendo para alguém: essa situação não é maior do que o Deus que você serve, essa situação não é maior do que a presença que habita em você. O Senhor está dizendo: enquanto a tua oração for de se vitimizar, de pedir para parar, essa situação vai estar agindo e sendo mais forte. Aí sabe o que aconteceu, igreja? Deus se agradou da oração deles, e a glória de Deus envolveu o lugar. Eu acredito que não vai ser diferente nessa noite. Eu quero chamar você aqui na frente, que está enfrentando situações,
adversidade, circunstância. Luiz, estou sustentando o meu casamento, mas está tão difícil, mas foi o céu que te confiou. Luiz, meu filho está dando tanto trabalho, não estou aguentando mais, o que eu faço? A partir de hoje, por intermédio dessa oração, você vai enxergar essa situação de uma forma diferente. Você vai sair daqui revestido e capacitado para enfrentar essa situação inevitável. Eu quero convidar você, só você que enfrenta situações, circunstâncias, adversidade, que tem sofrido, que tem lutado, mas não tem abrido mão daquilo que Deus te confiou. Eu te convido aqui na frente para a gente estar orando pela tua vida, e você também vai orar. E qual que vai ser a minha oração? Senhor, hoje eu aprendi, Senhor, que eu sou guerreiro, que eu sou valente, que a capacitação, foi dito nessa noite, buscar-me-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Só você que hoje quer sair com uma forma diferente de enxergar a situação. Grupo de louvor, prepara esse louvor novamente. Vocês louvaram? E você que quer vir aqui na frente receber uma oração. Tá difícil. Se não for com o céu, igreja, não tem como. Todo dia quando eu acordo eu falo, Senhor, me dá força para me enfrentar o que eu tenho que enfrentar hoje. Aí eu saio, com Cristo Jesus, com a presença, o problema vem de frente, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você que quiser, não é obrigação, vem aqui na frente em nome de Jesus. Está tão difícil, Luiz, tenho chorado tanto na presença do Senhor, parece que Deus não está me ouvindo, mas hoje você vai orar diferente, o nome do Senhor vai ser glorificado. Pode louvar em nome de Jesus. Você que está no seu lugar, coloca a mão no seu coração. Levai assim. Tem sido difícil. Tem tido as orações. Tem sido só lágrimas. Mas Deus mandou dizer: eu sou o Senhor que decifra as lágrimas. Sabe essa situação que tem tirado o teu sono? Tu tem clamado, tu tem chorado porque o Espírito Santo me revela. Tem sido dias difíceis. Tu tem tentado abrir mão do teu relacionamento, da tua casa, da tua família, do teu ministério. Mas hoje, por intermédio dessa oração, vai descer virtude neste lugar. A partir de hoje, pessoas serão revigoradas, serão fortalecidas, serão revestidas, porque essa situação é inevitável.
essa circunstância é inevitável, mas o poder de Deus vai tomar este lugar nessa noite, e você vai sair daqui com força, com vigor, e essa situação não vai mais te abater. Eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscas Glória ao Senhor de todo Deus, o coração. porque o céu ainda está agindo neste lugar, levante-se. Receba um abraço da parte do céu, porque o céu me disse o seguinte a respeito dessa jovem: é uma moça que tem zelado por coisas que o inferno já tentou destruir. A carga tem sido tão grande, ela tem falado: o Senhor, mas o Senhor manda eu te dizer, jovem, e manda eu te chamar menina dos meus olhos. Aquilo que o céu constituiu sobre a tua vida, o inferno não vai exterminar, não vai acabar. E o Senhor manda eu te dizer: eu te levantei como coluna e base dentro da tua casa. Receba um abraço da parte do céu. Senhor, mas eu não sei nem orar, mas o Senhor é o Deus que contempla lágrimas. Senhor, manda eu te dizer: a partir de hoje você vai ver o que Deus vai fazer por intermédio da sua vida. Não é diferente na sua vida. Deus me mostrou que tu tens sido uma mulher muito forte, tem enfrentado certas situações. E o Senhor falava assim para mim: Luiz, diga para ela que quando ela chorou na casa dela, eu colhi as lágrimas dela. Ela não tinha palavras para falar comigo, o soluço tomou conta, mas eu era o Deus que contempla. O Senhor manda eu te dizer, mulher: eu sei quantas batidas seu coração dá diariamente, eu sei quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Eu sou Deus que te conheço a tua situação, e o Senhor manda eu te dizer: estou te fortalecendo hoje, por intermédio da tua credibilidade em mim, filha minha. E você vai chorar, mas suas lágrimas serão transformadas em lágrimas de alegria. Receba um abraço por parte do céu, abraça ela. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Estamos em uma campanha de oração, Senhor Deus Pai. Eu não sei o que o meu irmão tem enfrentado, mas se é meu irmão, a situação também faz parte da minha situação, do que eu tenho que enfrentar, melhor dizendo. Senhor, unidos somos mais fortes, Senhor. A Bíblia diz: orai-vos uns pelos outros. Meu Deus, eu não sei como meu irmão entrou aqui nessa noite, mas a palavra está sendo liberada, e da mesma forma que ele entrou, ele não vai sair, Senhor, porque o Senhor é o Deus que está tomando este lugar agora, Senhor, e está fortalecendo, está revestindo, está capacitando. Senhor, meu Deus, hoje é o segundo dia desta campanha, Senhor. Eu acredito que ainda grandes coisas estão por vir, e grandes coisas acontecerão. Amém?
Só recapitulando aqui rapidinho. Recapitulando. Não tem como fugir da adversidade, da circunstância, da perseguição, das situações. Isso é inevitável. Não tem como. Não adianta você chorar para o Senhor: Senhor, não quero, não vou, não quero passar por isso. Não estou querendo desfalecer ninguém na fé aqui. O Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas hoje você está aprendendo que em vez de você falar para os céus que quer desistir, que quer entregar os pontos, peça força e coragem para enfrentar. Peça para o céu te dar auxílio para finalizar e passar para quem é de direito. 9,7. Estenda as mãos para cá, vamos orar por essa caixinha. É um ato de fé. Aqui tem nomes, tem situações, adversidades, circunstâncias, necessidade, eu não conheço. É um ato de fé. A minha vida foi transformada porque alguém um dia orou por mim. Deus me tirou do crime, me deu números de livramento porque alguém orou por mim. Eu enfrento guerras, igreja, porque a minha oração muitas das vezes dura 2 horas e é só intercedendo. Posso testemunhar algo rapidinho aqui, meu pastor? 2 minutos eu passo para o senhor. Eu fui trabalhar, eu acho que eu disse isso aqui, mas eu vou, para você entender o benefício da sua oração para alguém que necessita. Fui trabalhar, voltei. Aí eu fui orar, né? Fui entrar no quarto, eu falei: meu Deus, hoje o negócio vai ficar pequeno aí dentro. A mulher já até sabe, quando eu falo: vou orar, ela já puxa as crianças, apaga a luz, fecha a porta e a casa fica um silêncio. Deus deu estratégia para ela, porque eu não precisei falar nada, viu? Ela sabe que é um negócio sério. E aí eu falei: hoje eu vou orar, hoje o negócio vai ficar pequeno aqui, Jesus, como sempre, a glória vai ser manifesta no meu quarto. Quem disse? Eu comecei a sentir uns arrepios terríveis. E aquele arrepio não era um arrepio do Espírito Santo, era um arrepio de um ser maligno que foi visitar o meu quarto. Porque Deus queria dar livramento por intermédio da minha humilde oração. E só vi o nome de um varão que trabalhava comigo, Hélito. E eu tentando orar pela minha família, tentando orar por mim, pelo meu ministério, pelas minhas situações. E só vi na minha mente, tipo, Hélito. Falei: meu Deus, que mistério é esse, Jesus? Repreendi o espírito da morte. Sabe o que o Espírito falou no meu coração? Luiz, amanhã você vai trabalhar, vai falar para ele o seguinte: oportunidades não podem ser desperdiçadas. Aí na hora que o Espírito falou, eu vi o ser passando. Aí eu chegando no outro dia, ele veio falar comigo: Luiz, não dormi essa noite. Eu falei: o que aconteceu, Hélito? Eu tinha esquecido do que Deus falou e da oração. Ele falou: Luiz, um ser de 2 metros com a capa preta, eu nunca vi isso, Luiz. Ele foi lá e me faltou ar, eu achei que eu ia morrer, Luiz. Mas do nada esse ser tipo explodiu e bateu em retirada da minha casa. Na hora o Espírito Santo falou: você lembra, teimoso, que eu mandava você orar pelo Hélito e você querendo partir para o outro lado da oração? Eu dei o livramento para aquela vida naquela noite. O espírito da morte foi visitar o Hélito e o Luiz, sem saber de nada, inocente, intercedeu, sem saber qual era a situação, mas eu cumpri o meu papel, eu intercedi. E não vai ser diferente nesta caixinha. Quem acredita nisso? Então estenda a mão para cá em nome de Jesus e ore com convicção. Senhor Deus, aqui está nomes, aqui está família, Senhor. Meu Deus, não sabemos o que essa pessoa está passando, não sei qual é a área da vida. Meu Deus, eu não sei, ó Pai, o que o inferno tem planejado para esta vida. Mas, Senhor, enquanto a Tua igreja ora, Senhor, o laço está sendo quebrado. Vidas estão sendo restauradas. Senhor, eu acredito no milagre por intermédio da oração. Meu Deus, alcança, Senhor, esse órgão, alcança, Senhor. Eu repreendo essa enfermidade que está assolando esta casa, esta família, este nome. Meu Deus, eu repreendo esse espírito da discórdia que está tentando acabar com esse casamento. Meu Deus, eu oro por essa criança que não tem dormido, tem tirado a paz do inferno. Esse espírito maligno mirim que está alojado dentro desta casa, tirando o sono dessa criança, perturbando. Por intermédio da oração, por intermédio da ação de quem escreveu o nome e colocou dentro dessa caixinha, e na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, que todo mal venha cair por terra e que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nome de Jesus. Amém?
Só recolher meus pertences aqui. Aleluia. Glória a Deus. Desculpa o horário. Quem entendeu a senha aqui nessa noite? Pode chorar, posso. A primeira coisa que eu faço quando eu vou orar é chorar. Eu choro. Tiro tudo aquilo que está dentro de mim, hein? Tristeza, amargura, fadiga, cansaço, dor. Choro, choro que nem criança. Aquilo lá lava minha alma. Sai até mais leve do quarto. Aí depois o Espírito Santo dá aquela cutucadinha. Agora você vai falar o seguinte, Luiz: Senhor, eu tenho deveres, eu tenho compromisso, responsabilidade. Eu tenho pessoas que precisam de mim. Aí, já que é inevitável, Senhor, então faz o seguinte: me dá direção, me dá capacitação, me dá fortalecimento. Muda a sua oração. Muda a sua oração que você vai ver o céu começar a agir ao seu favor. Amém? Quem acredita nisso, dá um glória bem forte, as palmas são dadas.